Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Domingo, encontros essenciais com Jesus. No que Jesus tem de mais essencial, o Sermão do Monte. Especialistas de diferentes correntes convergem para esse ponto. A essência do pensamento de Jesus, boa parte dela está no Sermão do Monte. Vamos lá? Continuar a nossa trajetória? Hoje nós viemos pensar sobre um tema que há muito tempo opõe duas correntes. Na verdade, o há muito tempo não é há tanto tempo assim, é que parece já, por ser de alguns séculos, que essa é o conflito natural da mente humana, da filosofia humana, da ciência, da religião. Essa separação entre razão e emoção. Parece inevitável, parece natural para nós, mas a verdade é que não é. Por milênios, as culturas integravam as diferentes dimensões do conhecimento. Não apenas os xamãs, os anciãos, reuniam o aspecto espiritual ao aspecto científico, o conhecimento à espiritualidade, mas mesmo até recentemente, passando por Merlin, por exemplo, que evidentemente era referência filosófica, científica e espiritual na tábua do rei Arthur, mas atingindo mesmo a porção mais recente da Idade Média, que reunia no manto da igreja grande parte das mentes e das pesquisas científicas daquele tempo. A igreja tinha um projeto tão total, um poder tão amplo na sociedade europeia, que trazia para os mosteiros boa parte da pesquisa científica do mundo. Só como um exemplo, Mendel, uma das referências da pesquisa genética, era um religioso. Mas há muitos outros casos nesse mesmo sentido. Na filosofia, Agostinho pode ser um grande exemplo também de um luminar da filosofia que estava na hierarquia da igreja. Eram muitos, praticamente todos, num totalitarismo até sufocante, abominável, contraproducente. A diversidade é sempre rica, é sempre estimulante. Mas foi esse o momento da Europa. Tá barulhento por aqui. E era assim que ainda ciência, filosofia e religião se integravam de alguma forma. Foi exatamente no enfraquecimento da Igreja Católica que as cisões começaram a aparecer pelas perseguições. Tudo que era científico
e que ocorria fora da instituição Igreja Católica passou a ser vítima de perseguição. Isso é típico quando ficamos inseguros do nosso poder, perseguimos, atacamos. Não é? Foi isso que aconteceu e a Inquisição, perseguindo as pesquisas, como no célebre caso de Galileu, foi forjando no mundo todo, na mentalidade do mundo, uma cisão, uma competição, uma guerra entre ciência e religião, que persiste até hoje. Hoje todos nós conhecemos, para além das instituições, das academias, dos templos, muitas pessoas que negam não apenas a religiosidade, que para isso há muitos motivos, realmente a instituição religiosa liderou algum dos piores processos de guerras, de torturas sistemáticas, de perseguições terríveis, assassinas. Mas o materialismo que prevalece em grande parte da ciência hoje, ele confunde muitas vezes, em muitas mentes, o antirreligiosismo com o ateísmo. As pessoas, devido à crítica pertinente e necessária ao totalitarismo religioso, concluem pelo ateísmo, pela inexistência de Deus. Por outro lado, a perseguição a muitos cientistas, a ciência como um todo, fez com que muitos religiosos demonizassem a ciência. Vejam como isso chegou, como esses dois partidos chegaram em plena pandemia. Em plena pandemia, nós vimos a guerra ciência versus religião, com a demonização das vacinas. Vejam vocês, instrumentos fantásticos, descobertas científicas que salvaram milhões de vidas, que neutralizaram, quando não extinguiram certas doenças. Pois na pandemia emergiu como uma força tremenda que fez despencar no Brasil, por exemplo, os índices de vacinação para todas as doenças drasticamente. Um questionamento, uma negação, um negacionismo de tudo o que é científico. De forma que nós vemos o radicalismo do materialismo e o radicalismo do fanatismo religioso. E nós, como nos situarmos diante disso? O que é melhor? Uma fé irracional ou uma razão anti-espiritual? O que vocês acham? Claro que não há escolha, claro que a solução está na proposição do oráculo de Delfos, nada em excesso.
Ou na proposição de Siddhartha Gautama, o Buda, o caminho do meio. Precisamos demais, hoje em dia, de uma ciência que se coloque na perspectiva do eterno, da espiritualidade, das multidimensões, da comunicação entre os espíritos. Precisamos demais de uma fé lógica, racional, raciocinada. Apesar de a expressão fé raciocinada ter surgido dentro do Espiritismo, que surgiu na forma de 1019 perguntas no Livro dos Espíritos com Allan Kardec, perguntas lógicas organizadas de forma sistemática, compondo uma doutrina racional, explicando a vida e a ação de Deus através de leis, como faz a ciência. Seria absurdo dizer que a fé raciocinada só ocorre nas hostes, na doutrina espírita. Claro que não. Mesmo no catolicismo, muitos luminares se conduziram por uma lógica racional fabulosa, como já citado Agostinho no catolicismo, mas também o budismo se pauta por uma razão muito clara. Essa religação, que é a origem da palavra religião, precisa mais do que nunca não apenas religar a criatura ao Criador, no movimento vertical, mas religar os campos do conhecimento, a ciência, a filosofia e a religião, assim como os cidadãos, as criaturas entre si, os humanos entre si, não importa a raça, a doutrina, a religião, mas também os humanos com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, em dois movimentos absolutamente fantásticos e complementares que Jesus resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, no movimento da cruz. Como então compreendermos a relação de complementariedade entre matéria e espírito? Nós somos espírito. Essa é a nossa realidade última, íntima, essencial. O corpo físico, o que há de mais material nos espíritos da nossa categoria, são apenas uma vestimenta dos espíritos, uma das muitas vestimentas. Há também o duplo etéreo, há também o perispírito ou psicossoma, corpo espiritual, que esmiuçado, desmembrado como no Oriente, dá margem a diversos outros corpos, cada um com uma peculiaridade. Então é como se tivéssemos diversas vestimentas. Um cavaleiro, como se costumava falar na era medieval, ele tinha um escudo, uma armadura, a malha de metal debaixo da armadura, debaixo da malha uma roupa para não se ferir com a malha.
todos nós temos, o espírito também tem diversas vestimentas, usadas para nos movimentarmos e para atuarmos em diferentes ambientes. O corpo material nada mais é do que uma vestimenta que nos dá condições de atuar no ambiente material do planeta, na terceira dimensão. Mas o corpo espiritual também não deixa de ser exatamente isso. Uma vestimenta apropriada para atuarmos na quarta dimensão, a dimensão espiritual mais imediata, mais próxima do planeta Terra. E assim teremos, conforme evoluirmos, outros corpos que nos habilitarão a atuar em dimensões mais e mais elevadas. Umas, inclusive, invisíveis às outras. Assim como os espíritos são invisíveis para a maior parte da humanidade hoje, os espíritos mais elevados são invisíveis para os espíritos mais densificados. E qual, afinal, a importância da matéria? Devemos, por isso, pela nossa realidade espiritual, negar a matéria? Claro que não. A matéria é a explicitação da nossa realidade espiritual, de forma que as deformidades que a nossa mente imprimiu ao nosso corpo espiritual são transmitidas ao corpo material, já que o corpo espiritual é o molde, é o modelo organizador biológico a partir do qual se constitui o nosso corpo material. De forma que um espírito que tenha usado muito mal a sua mente, usou a sua mente como meio de opressão, de violência, de dominação, de agressão, deforma o corpo espiritual, e já durante a vida que essas agressões acontecem, que essas violências acontecem no campo mental, pessoas que usam a sua inteligência para dominar, para abusar, para extorquir, explorar, já na própria vida já vão receber a somatização, que é a passagem para o soma, para o corpo físico, das desarmonias mentais através do corpo espiritual. Muito mais essa transmissão da desarmonia, essa materialização da desarmonia vai acontecer na passagem de uma vida para outra. De forma que, nesse exemplo dado, um espírito que usou muito mal a sua mente pode, não obrigatoriamente, mas pode renascer numa outra vida com um aparelho mental deficitário nas diversas patologias neurológicas que enfrenta a criatura humana, da paralisia cerebral ao autismo, às síndrome de Down. Há inúmeras condições limitantes do aparelho mental, que vem exatamente do mau uso em outras vidas, que deformou a mente, deformou o aparelho mental do corpo espiritual, que foi deformidade que foi transmitida depois ao corpo físico. E esse não é o único exemplo do efeito do espírito sobre a matéria, mas é claro que pessoas que se identificaram demais com a sua condição momentânea, supondo-se homens brancos, ricos, de uma certa nação, de uma certa região, de uma certa religião, e por causa dessas identificações absurdas com condições que eram apenas momentâneas,
geraram violências como o racismo, como a opressão à mulher, como a opressão a homossexuais, aos negros, aos pobres, entre as religiões, as guerras nacionais. Essa desarmonia muitas vezes provoca já não mais consequências físicas na outra vida, mas consequências posicionais, de forma que o opressor de mulheres pode renascer mulher, o opressor de negros pode renascer negro, o opressor de pobres pode renascer pobre. Não, jamais como punição de Deus, mas como utilização do fabuloso caminho de emancipação, que é a empatia, que é a compaixão. Expressa por Jesus como faça ao outro que você gostaria que o outro lhe fizesse. Que quando nos negamos a usar a empatia, a compaixão pela boa vontade, às vezes na reencarnação somos levados a fazê-lo na carne. E aí nos colocamos no lugar do outro, da outra raça, da outra nacionalidade, do outro sexo, da outra classe social, da outra religião. Exatamente para vencermos a estreiteza e a escravidão do egoísmo e ampliar nossa perspectiva, nosso ponto de vista. A matéria é sempre uma explicitação da tarefa mais necessária para cada ser ao seu processo de emancipação e de expansão espiritual. É fabuloso compreender isso. Para longe de um Deus punidor e da dor como uma punição de Deus, temos um Deus educador e a dor como um desafio pedagógico de emancipação, de expansão da consciência, de expansão da perspectiva. É fantástico que possamos compreender isso. Mas, na prática, nesses dois grandes conjuntos de valores, hoje, nesse momento, fragmentados, separados em dois grupos, em dois partidos, em dois exércitos, numa guerra absurda, religião ou ciência, espírito ou matéria, nós precisamos demais encontrar esse ponto de equilíbrio. Essa é a nossa tarefa hoje. Para todos aqueles que, como nós, espero que todos nós, já tenhamos conseguido superar a questão das supremacias, das classes, das raças, dos sexos, das nacionalidades, nós precisamos demais superar também a supremacia do espírito sobre a matéria, da religião sobre a ciência ou da ciência sobre a religião. Em nome de uma fé raciocinada. Mas Jesus nos ensina que não se trata de colocar ciência e religião num mesmo patamar. Matéria e espírito. Dinheiro e Deus. Dinheiro e Deus devem ter a mesma importância? Devem ser colocadas no mesmo grau em nossas vidas, em nosso processo de evolução? A resposta de Jesus é muito interessante. No versículo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que algumas traduções explicitam mais o dilema: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Como compreender isso? Vivermos para a ilusão da matéria, vivemos para a matéria como um fim em si mesmo, para o corpo como um fim em si mesmo, para o dinheiro como um fim em si mesmo, tem sido a causa de todas as nossas violências, as nossas desarmonias, ainda que viver para o que temos entendido como espírito, que é a religião, também tem sido causa de amplos desvios, violências. Mas é fácil perceber que por todos os tempos e ainda hoje, o que chamamos de espírito, através das religiões, não tem conseguido se descolar da matéria. Talvez não haja nada mais materialista hoje em dia do que certas religiões. Na teologia da prosperidade, que hoje graça em muitas instituições religiosas, é um exemplo claro de como a matéria tem dominado as religiões. Os impérios constituídos em cima de doutrinas religiosas, a busca da religião para se dar uma prosperidade materialista, o julgamento das boas religiões como aquelas que mais promovem o nosso sucesso material, estão aí por toda parte e mostram essa distorção. A visão que nós oferecemos hoje, que é até onde nós conseguimos alcançar, coloca na lição de Jesus como chave para entendermos a lição de Jesus, não uma negação da matéria, não uma negação do dinheiro, mas a chave estaria na palavra servir. Servir é submeter-se. Não podeis servir a dois senhores quer dizer submeter-se a dois senhores. Qualquer trabalhador que tenha tido dois chefes sabe que isso na prática é impossível, e Jesus se utiliza dessa realidade prática, funcional, para nos mostrar o óbvio. Não podemos ter dois chefes, duas referências valorativas em pé de igualdade em Deus, que na essência é amor, Deus é amor, e no corpo, que na amplitude é a matéria. Não podemos buscar dar a mesma importância na condução de nossas vidas para o espírito e para a matéria. A atenção que devemos à matéria é deve ser essencialmente espiritualizada. Devemos ser gratos ao corpo que temos e devemos cuidar e zelar e atender ao corpo que temos, buscar os meios materiais de dar condições a nossas famílias, a nós mesmos. Não há nenhum pecado nisso, nenhum erro nisso. Mas a candeia deve estar sobre o alqueire. A luz deve estar sobre os móveis de uma casa e o Espírito deve iluminar tudo o que acontece em nossas vidas. Assim como a luz deve estar sobre a mesa, sobre o armário e sobre a cama, por exemplo, devemos espiritualizar a comida. Como a luz ilumina a mesa, devemos espiritualizar a comida. Assim como a luz ilumina o armário, devemos espiritualizar os cuidados com o nosso corpo, deixando de ingerir substâncias tóxicas e envenenantes, não apenas as drogas, o álcool,
mas a própria carne animal. E assim como a luz ilumina a cama, devemos espiritualizar nosso sono e nosso sexo. Espiritualizar o sono quer dizer desenvolver a capacidade de servir, de ter experiências espirituais durante o sono, como tão bem simboliza a viagem espiritual. Espiritualizar o sexo quer dizer ter experiências sexuais, que não há pecado nenhum nisso, mas sem o caráter impositivo, violento, antiético de tantas relações sexuais, mas de um momento culminante de cocriação com Deus, de elevação das energias primárias da Kundalini, como se diz no Oriente. É possível, e mais do que isso, é urgente espiritualizarmos a matéria, de forma que o espírito seja o objetivo e a matéria seja um meio de alcançar esse objetivo. Porque a nossa realidade é espiritual, a nossa eternidade é espiritual, a matéria é apenas uma condição momentânea, que só tem sentido ser vivida se colocada como um instrumento de evidenciadas as nossas harmonias espirituais na matéria, ser um instrumento da nossa cura profunda, do nosso aprendizado, da nossa expansão espiritual profunda através dos desafios da matéria. Porque é curando nossos corpos que curaremos nossas harmonias espirituais. Porque é vivendo a complementariedade masculino-feminino no sexo que desenvolveremos a fraternidade, assim como a complementariedade entre as classes sociais. No trabalho viveremos os primórdios da cooperação, da solidariedade, da fraternidade. E assim entre as raças, as culturas, os países, as religiões. Não estão em pé de igualdade, ao contrário. Vivamos o mundo sem sermos do mundo, sem nos identificarmos com a matéria e com o corpo, mas sabendo serem matéria e corpo digníssimos, maravilhosos instrumentos de espiritualização, de ampliação do ser na cooperação, na confraternização, no amor. Muito bom essa consciência, muito norteadora para nossas vidas, muito urgente aprendermos essa lição. Nesse momento, tomamos essa bola de luz que nós geramos aqui, de lucidez que nós geramos aqui, elevamos como Jesus elevou o pão na multiplicação dos pães e partilhamos, enviando pedaços uns para os outros que farão essa mesma partilha, multiplicando os pães, compartilhando esse conhecimento, inclusive pelo compartilhamento do vídeo, mas principalmente nesse momento, pelo compartilhamento da luz, remetendo essa lucidez e essa coragem de enfrentar-se, de transformar-se, de expandir-se para toda a humanidade. Que toda a humanidade perceba, enfrente e expanda-se, enfrentando os desafios da matéria, fazendo a si mesmo uma pergunta constante em todos os desafios da matéria: o que Deus, o que o Espírito está querendo me ensinar com isso, com essa doença, com esse desemprego, com esse desafio nas relações humanas? O que? Qual a finalidade da vida? Por que a lei de atração me trouxe essas situações? Para eu aprender e para eu me expandir, em que sentido? Que nós tomemos esse norte para bem enfrentarmos o desafio da vida.
Que assim seja para todos nós, que a humanidade deixe de lado a briga com a vida, a briga entre si, a briga entre os povos e entre os grupos, porque, como disse Teresa de Calcutá, a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros, mas sempre esteve entre nós e Deus. Que assim seja. Paz dentro de nós e transbordando paz entre nós. Muito bom. Vamos agora, tendo feito a primeira parte, que foi a reflexão sobre um certo tema, hoje matéria e espírito, transbordamos essa lucidez para a Terra, para a humanidade, para as relações entre os seres, para os desafios concretos da vida de todos os seres. E por fim, vamos refletir entre nós. Vamos ver o que cada um trouxe para o compartilhamento, para a transformação, para a elevação de todos nós. Muito legal, André Salvatore, Luci Regina, Eliana Lauri. Regina Frutuoso nos diz assim: Deus sempre nos dá mais uma, duas, infinitas chances, quantas forem necessárias. Sem dúvida, se Jesus, como representante máximo de Deus, disse que devemos perdoar 70 vezes 7, o que na matemática limitada da matéria quer dizer 490 vezes, por que nós, que nos dizemos seguidores de Jesus, vamos dar apenas 2 chances para as pessoas, na terceira rompendo, agredindo? Por quê? Se Jesus simbolicamente nos estimulou a dar 490 chances, na verdade querendo dizer que são infinitas as oportunidades de errar. Ninguém aprende sem errar. Ninguém vive de verdade sem aprender. Então, as chances de errar dadas por Deus para todas as criaturas são infinitas. E não sejamos nós aqueles que limitaremos as chances de errar dos outros ou de nós mesmos, após o que nos dedicaremos cegamente às punições, às violências, aos bloqueios, às culpas, às mágoas, ao lixo espiritual. Que assim não seja. Que nos libertemos pelo perdão e pela compreensão do processo pedagógico da vida. Muito legal. Vamos ver o que podemos pensar aqui. Gugu Souza. Que assim seja hoje e sempre para todos nós e para toda a humanidade. Que assim seja. Esther Ponzoni. Lúcia Regina. Sayonara Angélica. Muito bom, muito bem-vinda. Saudades de vocês também, de você também. Afastada por motivo de doença, que esteja melhor. Graças a Deus, gratidão a você. Muito bom, graças a Deus que nos cura a todos, e gratidão a cada um de nós quando foca sua vida, sua mente na boa vontade, na vontade de crescer e de aprender. Muito legal você aqui, Sayonara. A gratidão, o sentimento cultivado pela Gugu, nossa amiga de muitas reflexões aqui. Márcia Tristão, muito bom ter todos vocês aqui. Que a gente se acostume, aproveite esse momento como um momento de nutrição espiritual, de compartilhamento, de nutrição do outro, nutrindo a nós mesmos. Um momento de multiplicação dos pães. Multiplique, meu amigo, minha amiga. Transborde
esses conhecimentos daqui na vida, com uma visão integral entre ciência, filosofia e religião, espiritualizando o seu pensamento científico e racionalizando o seu conhecimento espiritual. Unindo assim, integrando-se assim, integralizando a sua vida. Chega de fragmentos, chega de violência, chega de partidos. Que a nossa vida seja una. Jesus disse inesquecivelmente: meu Pai e eu somos um. Querendo dizer mil coisas, mas para nós hoje fica claro que para sermos realmente elevados, Deus sendo a referência da nossa evolução, Jesus sendo o caminho da evolução, só evoluiremos avançando no sentido do um, da integração, da integralidade, da ausência do dois que gera guerra, rumo ao um que gera a paz pelo amor. Um grande abraço a todos, compartilhem, estaremos juntos durante essa semana, se for possível, como tem sido, todos os dias às 18 horas, continuaremos nossos estudos nossos estudos de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem através do Oração Ação todos os dias às 18 horas. Venha conosco na nossa página ao vivo, em lives na nossa página do Facebook e depois gravado no nosso canal do YouTube. Um grande prazer em estarmos juntos, em aprendermos juntos, em nos transformarmos juntos. Até a próxima, ótimo final de domingo para você também.